E hoje nós vamos conversar com uma influencer que vai contar um pouquinho a sua história com a motocicleta, com a moto. Pelo que nós sabemos, Tem que ter sangue frio, hein? ela morria de medo primeiro. Agora ela é apaixonada. E quem vai bater um papo conosco nesta manhã é a Day Miguel. Bom dia, Day, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falar com vocês. Bom e com dia. todo o pessoal de Capivari, né? Capivari e toda a nossa região, porque a Day, antes de tudo, tem um vínculo grande com a cidade de Elias Fausto, né, Day? Porque você começou como professora. Sim, eu sou formada em letras, eu era efetiva em Elias Fausto. Dei aula muito tempo aqui em Capivari também, mas eu era efetiva em Elias Fausto antes de ser influenciadora. E como começou toda essa história de influenciadora e principalmente com, acho que com o seu maior medo, que era a moto? Então, é uma história até interessante. Assim, eu gostava da ideia de ser influenciadora, de poder compartilhar os meus conhecimentos na internet. E eu compartilhava bastante a respeito de viagens. Dicas de viagem, de como viajar, economizar e tal. Aí, o meu marido comprou uma moto pra gente poder viajar de moto. Então, eu acabava fazendo conteúdos relacionados a viagens de moto também. Até mesmo porque viajar de moto é um pouquinho mais econômico, né? Se bem que o combustível subiu bastante, né? Agora tá baixando. Mas realmente é mais econômico. E aí eu comecei a compartilhar as viagens de moto, mas até então eu ia de garupa. Porque realmente eu tinha medo de pilotar. Mas aí, participando de tudo aquilo, ainda algumas das nossas viagens foram, assim, para lugares muito longe. A gente foi para Foz do Iguaçu, pra Argentina e tal. Então eu comecei a vivenciar aquilo e comecei a querer saber como é que era estar ali pilotando. Aí eu falei, não, eu vou comprar uma moto pra mim e vou pilotar. Eu já tinha carta, né, há um bom tempo. Só que eu não pilotava. Fazia 10 anos que eu não pegava numa moto. Nem na cidade? Nada. De jeito nenhum. E ainda que as motos do Rê, eu tinha medo de pegar e, sei lá, derrubar alguma coisa assim. Então eu não pilotava nada. Uhum. Aí eu comprei uma moto. O Rê que trouxe ela pra mim da concessionária, porque nem coragem pra isso eu tive. E aí chegou lá na rua de casa, eu falei, bom, comprei a moto, agora eu vou ter que pilotar, vou ter que encarar isso aí. E aí eu fui compartilhando com o pessoal tudo como foi esse processo de perder esse medo de pilotar, porque eu tinha realmente um medo que me travava no começo. Eu sentei em cima da moto e comecei a chorar, eu falei, por que eu fiz isso da minha vida, né? Mas aí foi indo de um jeito muito natural e agora hoje eu ajudo as outras pessoas também que querem perder esse medo de pilotar. E detalhe, né? Qual moto que você pilota hoje? Hoje eu piloto uma Ninja 650. 650. Você Bom. imagina o peso de uma moto dessa, né? Não, mas então, Tem isso, todo esse detalhe, né? esse detalhe que eu queria chegar. Ela era garupa Uhum. de uma moto de passeio onde eles viajavam. Hoje, ela é pilota. Pilota. Eu gosto de falar pilota, mas falam que é piloto. Mas eu gosto de falar piloto. Se aventura em pistas de competição, né, Day? Exato. Porque eu tenho a minha moto, a Ninja 650, que além de viajar eu faço também track day com ela, mas além disso eu tenho muitas marcas que me apoiam no meu conteúdo, como por exemplo a Honda. Então a gente acaba participando de testes das motos deles. Semana retrasada, uns dias atrás aí eu tava em Interlagos, fazendo a cobertura do Festival Interlagos e testando várias motos lá no Autódromo de Interlagos. Então, pra mim, hoje é muito gratificante tudo isso e é muito gostoso tudo isso. Então quem está a vos falar aqui é a filha do Ademir Moreira, aqui de Capivari, Day Moreira. Beijo, pai. Beijo, mãe. Acabaram de se encontrar aqui no café, É hein? verdade. Ô, Day, mas conta um pouquinho desse, como você mesmo disse, estar no autódromo, principalmente em Interlagos, que é uma referência para os pilotos, poder participar de competições em outros estados aqui do nosso Brasil. Conta um pouquinho sobre como é esse dia a dia, podemos dizer assim, de uma influencer que vai a trabalho, não só testar as motos, os equipamentos, como também fazer cobertura e levar o nome da nossa querida cidade de Capivari para todo o nosso Brasil. Olha, é bem gostoso, mas é bem corrido. E eu acho interessante falar dessa questão de levar o nome de Capivari, porque em todo lugar que eu tô, eu faço questão de falar que eu sou daqui. Eu já participei de eventos de lançamento no Rio de Janeiro, já fui pra Itália, né, a trabalho, também participar de lançamento.
de evento de motociclismo e tal. E eu sempre faço questão de falar que eu sou daqui. E é assim, é uma rotina muito louca. Eu até tento compartilhar um pouco, né? Apesar de ser difícil, porque é muito corrido, mas eu tento compartilhar um pouco lá nas minhas redes sociais. Que é assim, a gente chega, aí tem todo o briefing, né, do modelo que vai ser lançado, seja do equipamento, seja da moto. Eles contam todos os detalhes pra gente, passam o briefing da pista, pra gente já, né, ter uma ideia, uma noção de como vai ser a pista, de como a gente vai se portar em cada uma das curvas. E aí a gente vai e testa as motos propriamente dito. Então, assim, é loucura, loucura. É briefing, aí vai pra pista, aí testa a moto, aí já tem outra empresa marcada, outra montadora marcada, aí já vai pra outra briefing e tal. Em um dia, a gente participa de mais ou menos umas 6 reuniões, testa mais ou menos umas 6 motos, pra mais ainda. Então, é correria, mas é muito gratificante. Bom, é correria nos bastidores e para quem está nos acompanhando, tanto pelo Face quanto pelas ondas do rádio, é correria também na pista. Não tem brincadeira, tem? Não, não tem brincadeira. E o tombo já veio? Olha, não, graças a Deus não. Na verdade, eu caí aqui na cidade. A primeira vez que eu saí de moto na cidade, eu fui num pare, eu fui parar e eu perdi o equilíbrio e tombei a moto. Mas foi a única vez, mas graças a Deus, acidente nunca tive, caí em pista, caí com moto de teste, nunca aconteceu, graças a Deus. E você já se deparou com algum momento assim tenso na estrada, por exemplo, viajando, um acidente que você viu, que deu aquele sinal assim, falou, poxa, o que eu tô fazendo, né? Que perigoso que é às vezes, né? Mas como é que foi, assim, teve alguma situação? Tiveram momentos já, inclusive a gente tava, né, no Salão Moto Brasil, no Rio de Janeiro, com o pessoal lá, fazendo conteúdo de moto, e aí na semana seguinte, um dos meninos que tava lá com a gente acabou se acidentando e chegou a falecer. E aquilo foi muito impactante pra mim, porque eu pensei, semana passada ele tava com a gente e agora ele não tá mais. É muito louco, e foi com moto. Então, assim, esse tipo de coisa faz a gente refletir, lógico, né? Faz a gente parar e pensar, mas assim, eu sempre levo muito, até para os meus seguidores, que a gente tem que pilotar pra gente e pelos outros, né? Eu sempre indico, eu sempre recomendo a pilotagem que eu chamo de preventiva, que é você prevenir, ao invés da pilotagem defensiva, que é você se defender. Então, que eu acabo tentando tirar algumas conclusões disso que sirvam para a gente aprimorar ainda mais nossa pilotagem, aprimorar mais a nossa segurança. Porque isso que é o mais importante. Viajar de moto é muito bom, mas eu sempre falo que chegar em casa depois da viagem, encontrar todo mundo e poder contar a história é melhor ainda. Então, esse tipo de coisa, lógico que choca, mas acaba servindo pra gente ter uma mais consciência ainda. E você pilota pelas estradas aqui do Brasil, já teve a oportunidade de pilotar em outros países, pelas estradas ou não? Ainda não, mas já recebi alguns convites aí. É que ainda não deu certo, mas eu já tô vendo algumas coisas aí. Porque eu queria fazer uma comparação, né? Se você tivesse essa experiência já de ter pilotado em estradas de outros países, para dizer pra gente se o Brasil tem uma estrutura boa relacionado a direcionar, né, um melhor aproveitamento para quem dirige de moto, né? Porque de carro é completamente diferente, acredito, né? A única oportunidade tem uma estrutura boa, né? A única oportunidade que eu tive, assim, de moto foi na Itália, mas era um circuito fechado dentro do próprio evento. Uhum. Mas, assim, até mesmo pela experiência, né, pelo network que eu acabo fazendo, a gente percebe que, assim, fora daqui, tanto a legislação para moto é diferenciada, quanto também as condições as condições da pista, do asfalto, enfim, eles têm muito mais estrutura do que a gente. O Brasil ainda deixa muito a desejar nesse sentido, infelizmente. E até mesmo os próprios motoristas, né, que a gente tem mania de colocar culpa tudo em governo, mas não é isso, porque às vezes os próprios motoristas acabam não tomando o devido cuidado com as motocicletas. Uhum. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. É uma cultura toda que tem que ter um pouco mais de consciência no trânsito. Até um ponto que eu ia tocar, Dai. Você falou sobre a prevenção. Muitas vezes, o motorista que está em seu caminhão, em seu carro, não respeita o motociclista nas rodovias, principalmente fazendo manobras que acabam fechando os motociclistas. É uma situação que é difícil de falar o porquê o condutor do carro, do caminhão faz isso, né, Dai?
Às vezes eu até nem culpo tanto assim, porque o Rei que fala, você é boazinha demais. Mas é porque às vezes realmente não enxerga, né? O carro tem muitos pontos cegos, então a moto tem que se fazer visível. Eu sempre falo isso. E a própria moto, ela de repente surge do nada, né? Muito rápida, né? Bem mais rápida que os veículos, os carros, né? E tem gente que faz muita loucura, né? A gente conhece motociclistas que fazem muita loucura. Então tem que ter, assim, o consenso. Semana passada mesmo, que eu fiz um conteúdo lá em Olambra, eu fui sozinha pra Olambra justamente pra incentivar o pessoal a viajar mais sozinho de moto. E quando eu tava voltando, teve um acidente que foi de moto e por conta disso o trânsito tava parando. Mas assim, muito antes daquele trânsito, tinha uma placa falando, ó, trânsito lento do quilômetro tal ao quilômetro tal. Quando o carro que tava na minha frente viu essa placa, ele freou com tudo. Eu não sei se ele assustou, se ele freou pra ver. Ele freou com tudo, aí na hora eu juntei... Minha mãe nem sabe disso, mãe, desculpa. Eu juntei o freio da moto assim, mas eu pensei, se eu tivesse tipo 1 segundo desatenta ali, ou se eu tivesse um pouco mais rápido, ou um pouco mais próxima do veículo da frente, eu teria causado outro acidente, eu não teria conseguido segurar. Uhum. Então assim, realmente ele não tinha necessidade de parar ali, ele fez, sei lá, ele não estava prestando atenção no retrovisor, algumas coisas. Então eu falo assim, a gente tem que tomar o nosso cuidado, mas realmente os motoristas às vezes precisam de um pouco mais de consciência também. Exato. Dai, você falou que já fez viagens longas e tem mais alguma aí já programada? Temos várias, na verdade, mas assim, semana que vem, na quarta-feira, a gente tá partindo para Brasília, para participar do Brasília Capital Moto Week. Moto. De moto. Não é de avião, viu? De moto. É, de moto. O evento vai ocorrer quando? Do dia 21 ao dia 30, lá em Brasília. É o maior encontro de motociclistas da América Latina. E aí eu vou lá, tanto pela Axis, né, que é a empresa de capacete que eu represento, quanto também pelo Brasília Capital Moto Week para fazer cobertura do evento. E aí a gente vai de moto. São 1000 quantos? quilômetros. 1000? 1000 quilômetros de ida, 1000 quilômetros de volta. E quando você faz cobertura assim, tem alguém que acompanha para fazer o conteúdo, para filmar? Como é que funciona? A maioria das vezes vou eu sozinha, porque é muita correria. Eu até tenho uma agência que me ajuda, mas eles me ajudam mais quando é vídeo de review de moto, que tem que filmar mais detalhes e tal. Mas nesses eventos mesmo, normalmente sou sozinha. Agora, no Brasília Capital Moto Week, o Rê vai me ajudar, meu marido vai me ajudar. Certo. Até porque ele comprou um drone e tal, as imagens vão ficar legais. Então, ele vai me ajudar nesse sentido. Mas a maioria das vezes eu faço sozinha. Maravilha. Então, para quem quiser acompanhar você, e acho que também essa viagem vai ficar registrada, né? Com certeza, todos os detalhes. Quais os caminhos que os nossos ouvintes internautas podem achar você nas redes sociais, Dai? Tem pelo Instagram, que é @DaiMiguel, Dai com Y, Miguel com 2 Is, pra quem tá ouvindo, né, não tá lendo. E aí tem o canal do YouTube também, que é o Dai Miguel, conforme tá escrito aí, Dai Miguel, normal. Dai, muito obrigado pela sua vinda aqui na Casa da Raiz FM, bater um papinho conosco, falar um pouquinho sobre esse meio que é tão gostoso, que é a motocicleta, a viagem e também, principalmente, incentivar as pessoas a terem o cuidado ao pilotar uma moto e também a perder esse medo com a motocicleta. Inclusive, depois eu vou pedir para você mandar uma mensagem para minha esposa, que ela tem medo de sentar na minha garupa. Deixa pra mim. Até eu tenho. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Inclusive, eu, além de incentivar o pessoal a pilotar, eu também tenho um curso de pilotagem, que é o Pilotando Sem Neura, e que eu tento atingir ainda mais pessoas, eu tento dar essa segurança, passar para mais pessoas, e todas as informações estão também nas minhas redes sociais. Então, se você tem medo de pilotar ou medo de ir na garupa, se inscreve no meu curso. Aproveita que ela é ninja, hein? Aproveita, isso aí. Dai, mais uma vez, então, obrigado, ótimo final de semana. Pra você também.